Por aqui, gente, olha só, a terceira vara da família e das sucessões de Santos, no litoral paulista, determinou o divórcio pós-mortem, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, em decorrência do falecimento do cônjuge. Após a citação no processo, na sentença, a juíza Mariela Amorim Nunes Rival Alvarez destacou que a jurisprudência vem admitindo a possibilidade do decreto de divórcio pós-mortem em hipóteses de falecimento do cônjuge no curso da ação, quando já manifestada a vontade de qualquer uma das partes de se divorciar. Por que estamos trazendo esse assunto? Porque nos últimos dias, vários divórcios viraram polêmica nas redes sociais, como foi o caso do autor da música Caneta Azul e do cantor Amado Batista. Gente, a gente tem hoje o privilégio de estar com a Ana Beatriz aqui no nosso sofá. Para quem não sabe, ela é comentarista aqui na Jovem Pan, dos programas da casa, e é uma advogada especialista em direito de família. Ô, Aninha, explica pra gente melhor essa questão de divorciar depois que morre. Gente, vamos lá. Eu falei que eu adorei essa pauta, porque eu ia poder deitar e rolar. Eu vou lembrar vocês que um divórcio, ele gera consequências não só patrimoniais, mas em questão de sucessão. E aí depois a gente entra na história aí do Amado Batista e tudo mais. Que é a herança, né? Que é a herança. É o direito a herdar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o divórcio é o que a gente chama no direito, e a palavra é difícil, é potestativo. Então ele não admite insurgência. Famoso, quando um não quer, dois não ficam casados. Então basta que uma das partes queira se divorciar para que esse divórcio seja decretado. Muitas vezes o divórcio dura vários anos na justiça, mas não por conta do divórcio em si. É porque tem uma questão de partilha ou uma briga de pensão. O divórcio em si, uma parte pediu, ela vai ter. Dito isso, se a parte já pediu, e aí é muito importante, a outra parte já havia sido citada. Então ela já sabia da existência do processo. Explica o citada, e a outra parte ficou sabendo que existe um processo. Já sabia da existência desse processo e acabou falecendo antes da juíza decretar. Poderia haver uma perda aí do interesse nesse processo? Nesse caso não, porque o pedido de divórcio já havia sido feito. E ele vai retroagir a data em que essas partes pediram, quando elas não alegam que já estão separadas há mais tempo. Porque normalmente acontece isso. Você demora um tempo até entrar com essa ação de divórcio. E isso é importante por quê? Porque se essa juíza não tivesse decidido por esse divórcio, vocês imaginem, essa mulher que já confessadamente não era mais mulher dele, ia ser herdeira de tudo que ele deixou. Poderia aí prejudicar os filhos ou algum outro herdeiro que ele tivesse. Então, isso é muito importante. Existe até um projeto... Às vezes alguma outra mulher na vida dele também, né? Vira uma briga depois de vira uma briga. Existe um projeto de lei que autoriza essa decretação desse divórcio pós-morte, justamente para proteger esses herdeiros em caso que as pessoas já estavam separadas de fato e que por algum motivo deixaram de ter esse divórcio decretado em tempo antes do falecimento de um deles. Vamos lá por parte aqui, ô Maninho, vamos dar um contexto histórico. Por que a gente está falando de divórcio hoje? Porque há algum tempo, alguns anos atrás, Palumbo se lembra, que a gente é quase da mesma idade, né, Palumbo? Eu sou mais velho que você. Você é menino. Palumbo se lembra? Você não tem 30 anos, Kobayashi. Eu tenho 33, olha Idade de Cristo. Meus amigos, há algum tempo, a pessoa queria se divorciar, não tinha jeito, Ju, ficava amarrada. Você lembra? Tinha que entrar com um pedido, aí tinha que ter o desquite, famoso desquite. Depois de 2 anos desquitados, é que a pessoa podia pensar em divorciar. O desquite, Maninho, era uma força da lei para ver se o casal não repensava a situação. Em 2 anos dá para voltar atrás. Em 2 anos muita coisa pode acontecer, de repente ali uma reconciliação. A lei mudou, agora dá para divorciar na hora, se quiser. Como a Ana já trouxe 2010. Aqui. Em 2010 a lei mudou, meu amigo, quer estar divorciado, esteja divorciado. A gente já repercutiu alguns dias aqui, inclusive uma mudança na Lei Maria da Penha. Mulher que é violentada, ela não precisa nem esperar um juiz civil, um juiz de família. O próprio juiz da vara de violência doméstica já dá o divórcio, a pessoa está livre. Importante essa evolução em prol da liberdade, né, ô mano? Muito importante, porque antes o Estado partia da premissa de que toda família necessariamente era melhor do que o divórcio, né?
Então, não importava a situação conjugal, o grau de infelicidade que o relacionamento estava causando aos membros, aos indivíduos que de fato viviam aquilo, em nome de uma suposta proteção da família, você obrigava aquelas pessoas a terem um processo mais longo de separação. E, na minha visão, isso é algo completamente descabido, né? As pessoas devem ser livres e adultas e, portanto, donas de sua própria vida. Quando um casal chega à conclusão de que não dá mais, é porque não dá mais mesmo. Ou quando uma pessoa do casal chega à conclusão de que não dá mais, tem isso também, né? São 11h37, a gente vai para um breve intervalo para quem está na rádio. Por aqui, a gente segue. Eu não quero entender por que deu polêmica essa coisa do cantor da caneta azul. O cantor da caneta azul tinha uma namorada muito mais nova. E aí eles resolveram se separar. E todo mundo foi nas redes sociais falar que ela era interesseira, que ela era não sei o quê, que ela era não sei o que lá. E ela fala que ela tá sofrendo muito, que é muito difícil para ela. E assim, a gente não sabe, obviamente, o que acontece na relação entre eles. Mas existe aquela cultura do velho da lancha, das pessoas automaticamente acharem que só porque ela era mais nova e namorando um cara bem mais velho aí, que tem uma certa reputação, imagina, né? Ela automaticamente seria uma interesseira. Diz ela que, pelo contrário, que ela não queria holofote nenhum, que ela tá sofrendo muito. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Polêmica, né, Palumbo? Poxa. Bem polêmico. O amor não tem idade, né, Palumbo? Não tem idade, mas tem amor que gosta de um dinheiro, viu? Juliana, você está acompanhando esse caso aí do cantor da caneta azul? Não tava não. Mas assim, eu acho lamentável, sabe? Porque sempre as pessoas querem meter o bedelho na vida umas das outras e já tirar conclusões. Caramba, isso é muito feio. Muito feio. E o outro caso de repercussão aí do Amado Batista, Aninha, o que é? O Amado Batista tá mais complicado para ele, porque ele teve um relacionamento também com uma moça bem mais nova, mais um relacionamento bem longo, parece que moravam juntos. Aí a gente poderia passar o programa inteiro falando sobre o que caracteriza aquela união estável que a gente tanto escuta falar. Mas no caso do Amado Batista, ele ficou esse tempo todo com a moça e agora ele tá oferecendo aí para ela um valor irrisório a título de partilha, porque quando a gente fala em união estável e a gente não faz nada, não vai no cartório, não escolhe um regime de bens, a gente está falando da comunhão parcial, que é tudo que é aquilo. Desde que a gente começou até a gente terminou, é dos dois. Então, se essa moça estava em união estável com o Amado Batista pelos últimos 7 anos, como ela alega, e aí eu não sou juíza do caso, eu não sei o que aconteceu dentro das 4 paredes em que eles viviam, ela tem direito a metade do que ele construiu, que com certeza é mais do que 20 mil reais para ele estar oferecendo só 10 para ela. 20 mil? Ele está oferecendo 10. E aí, Palumbo? Por metade mês? dos 20. Eu não tenho nem como opinar isso aí, né? Porque não é muito a minha área. Mas... E aí vão falar assim... A Júlia perguntou se é por mês. Não é pensão, não. É partilha, Ju. 10 mil reais? 10 mil. Era 60, mas aí ele só pagou 10. E do Caneta Azul? Você não tem nem ideia? Do Caneta Azul eu não tenho nem ideia. A moça não para de chorar. Eu imagino que seja bastante, porque vendeu. Essa música tocou bastante. A Caneta Azul é um sucesso da cultura brasileira. Não é? MPB. É verdade. MPB. Deve render direito de meu amigo. Vamos ver quantas visualizações tem só no YouTube. Agora, uma pergunta fundamental que nosso Carlos Aras estava fazendo. No caso do divórcio pós-morte, se trata de uma viúva, de uma ex ou de uma ex-viúva? Então, ela é uma ex, ela não é viúva. E esse é o ponto-chave, porque aí ela não herda. Estado civil divorciada. Estado civil divorciada. Curiosamente, era casada, por algum tempo foi viúva e agora é divorciada. Olha só. Ex-viúva. Passou por todos os estados. Ex-viúva. Passou por todos os estados aí dos casamentos. Por que casamento e partilha e divórcio dá tanta polêmica, Júlia Lucy? Antes de você falar, são 11h41. Quem estava no intervalo da rádio, a gente está repercutindo aqui os divórcios polêmicos dos artistas. O Amado Batista, que está falando aí só de dar 10 mil reais para a ex-mulher, seria, né, metade do patrimônio dele.
muito difícil. A questão do cantor da Caneta Azul, que tem uma mulher que namorou com ele uns dias, falou que foi união estável, ele nega veementemente. E o caso de Santos, que é o que gerou todo esse debate, que é o divórcio pós-mortem. A pessoa morre e depois divorcia. Júlia Lucia. Sim, o brasileiro ele tem dificuldade de falar sobre dinheiro, né? Então, é um assunto que deveria ser falado sem preconceito e abertamente nos relacionamentos, independente do estágio em que as pessoas se encontram, mas não se fala sobre isso, e aí as pessoas vão vivendo e, infelizmente, quando se separa, tem muita gente que parece que esquece, né, da parceria, dos anos que foram passados juntos, daquilo que foi construído junto. Tem muita gente que fica com raiva, que quer se vingar, que perde toda a racionalidade. E aí a gente vê essas disputas horríveis, né? Imagina os casos que a Ana já deve ter visto por aí, né? Terríveis. Então, não haveria disputa se as pessoas conversassem. Vamos casar? Vamos ficar juntos? Olha, hoje eu tenho tanto de patrimônio, eu ganho tanto por mês, eu vou fazer tanto. Será que a gente junta? Será que não? Deixa claro, entendeu? Porque aí não restaria nenhum tipo de dúvida de que o que une o casal é o sentimento. E não são buscas futuras, né, de enriquecimento, como infelizmente acontece, sim, em muitos casos. Ô, Ju, você tocou num ponto que é fundamental, que é a necessidade de diálogo. Quando a gente começa um relacionamento, a gente acha que nada vai dar errado. Então, a gente acaba se esquecendo de se precaver, né? Hoje, a legislação já nos dá vários instrumentos para que a gente possa modular os efeitos patrimoniais da nossa relação. Então, esse ponto é chave. Precisa ser conversado. Tudo que é conversado, que é combinado, não sai caro e vai facilitar muito a vida das pessoas se lá na frente elas optarem por não estar mais juntas. Dá uma burocratizada no amor, não dá não? Não, mas a burocracia da prevenção, ela é ínfima, problema, né? perto mais se o de patrimônio tudo for muito diferente, né, que acontece outro, né? no caso de uma briga, entendeu? E as pessoas brigam, né? É uma precaução tão simples, perto do problema que gera lá na frente. Que